A festa da Epifania é a continuação do mistério do Natal, mas aparece no calendário da Igreja com seu próprio caráter especial. Seu próprio nome, que significa manifestação, mostra que a Igreja celebra a aparição, a manifestação de Deus às suas criaturas. Por vários séculos, a Natividade de Nosso Senhor foi mantida neste dia 6 de janeiro. E, quando no ano 376 o decreto da Santa Sé estendeu a todas as dioceses o preceito de guardar a Natividade do Senhor no dia 25 de dezembro, como sempre foi o costume em Roma, o dia 6 de janeiro não foi roubado de toda a sua glória antiga. Ainda deveria ser chamado de Epifania, e o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo também é comemorado nesta mesma festa, a qual a tradição havia marcado como o dia em que esse batismo aconteceu. A Igreja grega dá a esta festa o nome venerável e misterioso de Teofania, que é de recorrência tão frequente nos primeiros padres como significando uma aparição de Deus. Encontramos este nome aplicado à sua festa por Eusébio, São Gregório de Nazianzo e Santo Isidoro. Por último, esta festa é chamada em muitos países de Festa dos Reis. É naturalmente uma alusão aos Reis Magos, cuja viagem a Belém é tão continuamente mencionada no ofício de hoje. A Epifania partilha com as festas de Natal, Páscoa, Ascensão e Pentecostes a honra de ser chamada no cânon da missa de Dia Santíssimo. É também uma das festas cardeais, ou seja, uma daquelas em que se baseia o arranjo do ano litúrgico, pois, como temos os domingos depois da Páscoa, os domingos depois de Pentecostes, também contamos 6 domingos depois da Epifania. A Epifania é realmente uma grande festa, e a alegria que nos suscita o nascimento do nosso Jesus deve ser renovada nela, pois, como se fosse um segundo dia de Natal, mostra-nos o nosso Deus encarnado sob uma nova luz. Deixa-nos toda a doçura do querido menino de Belém, que já nos apareceu apaixonado. Mas a isso acrescenta sua própria grande manifestação da divindade de nosso Jesus. No Natal, apenas alguns simples pastores foram convidados pelos anjos para irem reconhecer o Verbo feito carne. Mas agora na Epifania, a voz do próprio Deus chama o mundo inteiro para adorar Jesus e ouvi-lo, a começar por 3 grandes reis. O mistério da Epifania traz sobre nós 3 raios magníficos do Sol da Justiça, que é nosso Salvador. No calendário da Roma pagã, este 6º dia de janeiro era dedicado à celebração do triunfo triplo de Augusto, o fundador do Império Romano. Porém, quando Jesus, nosso príncipe da paz, cujo império não conhece limites, garantiu a vitória para a sua igreja através do sangue dos mártires, então fez este seu decreto que um triunfo triplo do rei imortal deveria substituir, no calendário cristão, aqueles outros 3 triunfos que haviam sido conquistados pelo filho adotivo de César. O dia 6º de janeiro, portanto, restaurou a celebração do nascimento de Nosso Senhor para o 25º dia de dezembro. Mas em troca estavam unidos na mesma Epifania 3 manifestações da glória de Jesus. O mistério dos reis vindo do Oriente, sob a direção de uma estrela milagrosa, e adorando o menino de Belém como rei divino. O mistério do batismo de Cristo, que, estando nas águas do Jordão, foi proclamado pelo Pai Eterno como Filho de Deus. Em terceiro lugar, o mistério do poder divino deste mesmo Jesus, quando ele transformou água em vinho nas bodas de Caná. Mas estes 3 mistérios realmente aconteceram nesse dia? O dia 6 de janeiro é o verdadeiro aniversário desses grandes eventos? Barônios, Soares, Teófilos Reinaldos, Honório de Santa Maria, o cardeal Gotti, Sandini, Bento XIV e uma lista quase infinita de outros escritores afirmam que sim, a adoração dos magos aconteceu neste mesmo dia. Que o batismo de Nosso Senhor também aconteceu neste dia 6 é admitido pelos mais severos críticos históricos, até mesmo pelo próprio Tilemon, e foi negado apenas por 2 ou 3. O dia exato do milagre nas bodas de Caná está longe de ser tão certo quanto os outros 2 mistérios, embora seja impossível provar que o dia 6 de janeiro não seja o dia, para nós filhos fiéis da Igreja. Basta que a nossa Santa Madre tenha atribuído a comemoração dessas 3 manifestações para essa festa. Nada mais precisamos para nos alegrarmos com o triunfo triplo do Filho consubstancial de Maria.
Se agora considerarmos esses três mistérios de nossa festa separadamente, veremos que a Igreja Romana, em seu ofício e na missa de hoje, está mais voltada para a adoração dos reis do que para os outros dois mistérios. Os dois grandes doutores da Sé Apostólica, São Leão Magno e São Gregório Magno, nas homilias dessa festa, tomam-na como objeto quase exclusivo da sua pregação. Embora com Santo Agostinho, São Paulino de Nola, São Máximo de Turim, São Pedro Crisólogo, Santo Hilário de Arles e Santo Isidoro de Sevilha, eles também reconhecem os três mistérios na solenidade de hoje. Que o mistério da vocação dos gentios deve ser assim destacado pela Igreja Romana não é de se admirar, pois, por aquela vocação celestial que nos três reis magos chamou todas as nações para a admirável luz da fé, Roma, que até então tinha sido a cabeça do mundo gentio, foi feita a cabeça da igreja cristã e de toda a raça humana. Como a vinda dos magos ao presépio de nosso rei recém-nascido absorve a atenção de Roma cristã neste dia, o mistério da santificação do batismo e também da Epifania do Nosso Senhor nas bodas de Caná deve ser transferido para outro dia, para ser comemorado também. O dia escolhido pela Igreja Ocidental para prestar homenagem ao batismo de Nosso Senhor é a oitava da Epifania. E o terceiro mistério da Epifania, sendo também um tanto mantido em segredo pela proeminência dada ao primeiro, um dia especial foi designado para sua devida celebração. Esse dia é o segundo domingo depois da Epifania, como já explicamos na festa do Santíssimo Nome de Jesus. Várias igrejas anexaram ao mistério da transformação da água em vinho o da multiplicação dos pães, o que certamente tem alguma analogia com ele, e foi uma manifestação do poder divino de nosso Salvador. Porém, embora tolerando o costume dos ritos ambrosiano e moçárabe, a Igreja Romana nunca o adotou, a fim de não interferir na sacralidade do triunfo triplo de Nosso Senhor, que se pretendeu comemorar no dia 6 de janeiro. Como também porque São João nos diz, no seu Evangelho, que o milagre da multiplicação dos pães aconteceu por ocasião da festa da Páscoa, para o qual, portanto, não poderia ter qualquer ligação com a época do ano em que a Epifania é mantida. Os pastores, que foram chamados pelos anjos para serem os primeiros adoradores, foram precedidos pelo príncipe dos mártires, Santo Estevão, pelo discípulo amado São João, pela querida tropa dos santos inocentes, por nosso glorioso Thomas Becket e por São Silvestre o Papa, patriarca da paz. E agora, hoje, esses santos abrem as alas para permitir que os reis do Oriente venham até o bebê em seu berço, levando com eles as orações e adorações de toda a raça humana, principalmente dos gentios. O humilde estábulo é muito pequeno para uma reunião como esta. Maria, o trono da sabedoria divina, acolhe todos os membros dessa corte com seu sorriso gracioso de mãe e rainha. Oferece seu filho ao homem para sua adoração e a Deus para que ele se agrade. Deus se manifesta aos homens porque é grande, mas se manifesta por Maria, porque é cheio de misericórdia. Na corte inglesa, era costume o soberano reinante oferecer uma barra de ouro como homenagem a Jesus, o Rei dos Reis. A porção era posteriormente resgatada por uma certa quantia em dinheiro. Mas esse costume de imitar os três reis magos com seus dons místicos não se limitava às cortes. Na Idade Média, os fiéis costumavam apresentar na Epifania ouro, incenso e mirra, para serem abençoados pelo sacerdote. Esses sinais de sua devoção a Jesus foram mantidos como promessas das bênçãos de Deus sobre suas casas e famílias. A prática é ainda observada em algumas partes da Alemanha, e a oração para a bênção estava no ritual romano, até que o Papa Paulo V a suprimiu, como sendo raramente exigida pelos fiéis. Havia outro costume que se originou na Idade da Fé, e que ainda é observado em muitos países. Em homenagem aos três reis que vieram do Oriente para adorar o menino de Belém, cada família escolhia um de seus membros para ser o rei do dia. A escolha era feita assim. A família fazia uma festa, que era uma alusão ao terceiro dos mistérios da Epifania, a festa de Caná da Galileia. Servia-se então um bolo, e quem pegava o pedaço que continha um certo sinal escondido era proclamado o rei do dia. Duas outras porções do bolo eram reservadas para os pobres, nos quais assim se prestava homenagem ao menino Jesus e à sua Mãe Santíssima, pois, neste dia do triunfo daquele que, embora rei, era humilde e pobre, era apropriado que os pobres tivessem uma participação na alegria geral. A felicidade do lar estava aqui, como em tantos outros casos, mesclada com a santidade da religião. Este costume da festa de reis unia parentes e amigos e encorajava sentimentos de caridade, como um novo Natal. Mas voltemos ao triunfo do nosso doce Salvador e Rei. Sua magnificência é manifestada a nós tão brilhantemente nessa festa. Nossa Mãe, a Igreja, vai nos iniciar nos mistérios que devemos celebrar. Imitemos a fé e a obediência dos magos. Adoremos com o Santo Batista o Divino Cordeiro, sobre o qual se abrem os céus. Tomemos o nosso lugar na mística festa de Caná,
onde está presente o nosso querido Rei, 3 vezes manifestado, 3 vezes glorificado. Nos 2 últimos mistérios, não percamos de vista o menino de Belém. E no menino de Belém, não deixemos de reconhecer o grande Deus, em quem o Pai se compraz e o supremo imperador e criador de todas as coisas.